Sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos para o prosseguimento da nossa oficina de pesquisas, hoje, dia 29 de abril, aqui na Universidade Paranaense. Tivemos aí durante a tarde ótimas participações, ótimas palestras esclarecedoras sobre temas variados relacionados a direito processual civil. E, para minha grande alegria, e eu tenho certeza também a alegria de todos os presentes e as presentes aqui na nossa sala, nós estamos aqui prestes a ouvir a exposição do querido professor Márcio Faria, não é? Que vai encerrar com chave de ouro a nossa oficina de pesquisa. Assim que eu falei com o Márcio, na verdade, eu já venho conversando com o Márcio há algum tempo sobre a gente conversar um pouco sobre isso. A gente havia agendado anteriormente um encontro, uma live, na verdade, para a gente dialogar sobre essa matéria, né? Mas aí eu tive um problema de saúde, enfim, eu não tive condições de a gente fazer aquele encontro, e a gente quer programar para um dos próximos dias uma nova reunião para a gente falar sobre essa matéria, e coincidiu, felizmente, de a gente se encontrar aqui. Então me dá muita alegria poder receber o Márcio, que é uma pessoa que admiro muito, embora converse com ele menos que eu gostaria, mas todas as vezes que eu tive a honra e o privilégio de trocar algumas palavras com ele, todas essas vezes foram para mim, né, sempre motivo de muita alegria. Eu me permito, pessoal, bem rapidamente, fazer aqui uma breve referência ao currículo do Márcio. Aqui, eu estava aberto aqui na página, assim. Bom, vocês percebem que o Márcio, e eu gosto muito, porque eu gosto muito de ver, assim, pesquisadores, professores, acadêmicos que são, assim, ávidos, né, pela pesquisa, ávidos por pensar o direito. Se vocês pesquisarem um pouco mais a fundo o currículo do professor Márcio Faria, vocês perceberão, né, como ele é um profissional versátil, um pesquisador versátil, desenvolve pesquisas sobre os mais variados temas, né? O tema de sua exposição hoje, né, desjudicialização da execução, né, tema que tem sido objeto de suas reflexões mais recentes. Eu creio que não cometo injustiça alguma se disser aqui para vocês que o professor Márcio Faria é a maior autoridade no tema hoje na doutrina brasileira, né? Tem bastante gente que sabe sobre a matéria, mas o Márcio, sem dúvida alguma, os textos que ele enviou para vocês, né, ele enviou generosamente aqui para mim, eu coloquei ali à disposição de vocês sobre essa matéria, é uma sequência de artigos por ele publicados na Revista de Processo, que na verdade são um verdadeiro livro, né, que ele generosamente compartilhou conosco e eu enviei para vocês. E olha que eu gosto desse assunto, eu estudo a execução ali pelo menos há 2 décadas, né? Foi tema de minha tese de doutorado, então eu posso dizer isso com absoluta franqueza e absoluta segurança. O professor Márcio Carvalho Faria, ele concluiu há pouco pós-doutorado em Direito Processual na Universidade Federal da Bahia. Além disso, ele é doutor e mestre em Direito Processual pela Universidade Estadual do Rio, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fez especialização em Direito Público, não é, na Universidade da Faculdade Newton Paiva, Minas Gerais, e é professor em Juiz de Fora, não, Márcio, que é o local onde ele fez o seu curso de graduação. Lá, como mencionamos, ele é professor adjunto de Direito Processual Civil na Universidade Federal de Juiz de Fora e chefe do Departamento de Direito Público Formal e Ética Profissional. Ele é membro, isso eu já comentei com o pessoal durante a tarde de hoje, o Márcio é membro do grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça destinado a diagnosticar, avaliar e apresentar medidas voltadas à modernização e à efetivação da atuação do Poder Judiciário nos processos de execução e cumprimento de sentença, excluídas as execuções fiscais. É também membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP, membro do Conselho Editorial da Revista Eletrônica de Direito Processual da Faculdade de Direito da UERJ
é parecerista da revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, da revista da Advocacia Geral da União, AGU, da revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, da revista de Direito Público do IDP, da revista Vertentes do Direito da Universidade Federal do Tocantins, da revista da Faculdade de Direito do Recife e da revista Brasileira de Direito de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e também advogado. Ele é autor e coautor de um sem número de obras, artigos, que eu não vou ficar nomeando aqui para vocês. Uma que eu conheço, que eu faço questão de mencionar, porque é um livro que recomendo mesmo, porque, inclusive, tem sido objeto de nossas reflexões aqui no programa de mestrado, é a obra A Lealdade na Prestação Jurisdicional, em busca de um modelo de juiz leal. Baita livro, né? Livro excepcional, uma pesquisa profunda, densa, trabalho escrito com muita segurança, recomendo enfaticamente a leitura. Eu sei que muita gente que está escrevendo e pesquisando sobre esse tema também. Eu, antes de passar a palavra ao professor Márcio Faria, eu registro aqui, eu já havia feito isso antes de a gente começar a gravação. O nome do livro é A Lealdade na Prestação Jurisdicional, em busca de um modelo de juiz leal. Daqui a pouco eu coloco aqui no chat para vocês. E como disse, são vários outros trabalhos. Esse aqui eu só destaquei, porque senão vou tomar muito tempo de vocês aqui também, e a gente não pode perder tempo se a gente está aqui na presença do professor Márcio. Como mencionei há pouco, antes de a gente começar, o professor Márcio é, se não a maior autoridade, não é? Uma das maiores autoridades em processo de execução, tutela jurisdicional executiva, né, no direito, na doutrina brasileira, e em desjudicialização da execução, é sem dúvida quem mais tem estudado a matéria, né, e domina como ninguém esse assunto, né, assim que houve uma alteração importante e significativa no projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, ele compartilhou essa informação com o pessoal, e isso me fez entrar em contato com ele também para a gente dialogar um pouco mais sobre essa matéria. Então, tenham certeza, vocês todos, que é um privilégio estar aqui com o professor Márcio. Eu, inclusive, Márcio, quebrando um pouco o protocolo, e daí você fica à vontade para fazer isso no começo, no final, no meio, onde se achar melhor, se você puder compartilhar um pouquinho, alguns minutos, da sua experiência neste grupo de trabalho nos trabalhos que vocês estão desenvolvendo lá no CNJ, porque aqui no Brasil, e eu falo isso por experiência própria, porque eu participei da comissão que fez o anteprojeto do CPC, que se tornou o Código de 2015, a gente toma muitas decisões quando elabora projetos de lei, sem fazer uma pesquisa de campo, e eu sei que vocês estão fazendo um trabalho muito importante, né, a respeito disso. Então, Márcio, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco. É uma honra para a universidade, uma alegria, e você tem todo o meu agradecimento por ter aceito o convite, por estar aqui compartilhando o seu conhecimento. Seja bem-vindo, querido amigo. Tem a palavra. Boa noite, professor Medina, muito obrigado. Boa noite, eu estou vendo aqui muitas pessoas com a câmera ligada, fico muito feliz com isso, né? Que a gente possa conhecer, ainda que à distância, os nossos colegas, isso é muito importante para mim. Quando você me fez o convite, vou me permitir chamar de você, até porque estamos aqui informalmente, eu fiquei muito feliz de verdade. Assim, nesse tempo todo que a gente tem conversado, você sabe da minha admiração, mas eu não te contei um fato, e eu deixei de propósito para contar hoje, prometo ser bastante breve. A minha monografia de faculdade foi sobre recursos, e eu fazia estágio em um escritório que era de contencioso, e depois vira integrar esse escritório, e o seu livro sobre pré-questionamento era a minha bíblia. E eu tenho aqui na minha mão, porque o processualista gosta de provar as coisas, né? Então, tem aqui na minha mão uma das versões mais recentes, né? Não era essa edição, obviamente, era uma edição do escritório que eu trabalhava, toda rabiscada. E, para mim, então, você fez parte da minha formação. Eu sou, hoje, professor de processo muito por conta do seu livro de pré-questionamento. E depois, claro, as suas outras lições, o livro de execução está aqui do meu lado também, está preparando aula agora de tarde, antes de entrar aqui, eu vou dar uma aula num curso amanhã de manhã, infelizmente ainda não consegui liberar os meus sábados, e a sua bibliografia faz parte do meu estudo diário
né, e você sabe disso, e participar do seu grupo de estudos, do seu grupo de trabalho aqui, com tanta gente qualificada, de fato, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas eu espero poder corresponder nessa sexta-noite com o seu convite, com a atenção dos colegas. Eu já tinha até me programado para poder falar um pouco sobre esse grupo do CNJ, porque sei do seu interesse, sei também da importância do trabalho que tem sido desenvolvido por lá. E eu me permiti, eu não sei se é possível, eu fiz aqui um roteirozinho, eu acho que talvez eu consiga compartilhar a tela, fica mais fácil. Eu tenho um pouco de dificuldade com questões tecnológicas ainda, a despeito desses 2 anos aí de pandemia. Eu fiquei muito feliz semana passada quando as aulas voltaram aqui na UFJF, porque eu não precisava compartilhar a tela com ninguém mais, eu precisava era só realmente o meu quadro negro ali, o quadro branco agora, né? Porque eu sou da época do GIS ainda. Mas, então eu vou tentar compartilhar aqui a tela com esse meu roteirozinho, e depois eu envio esse roteiro para os colegas, né? É um roteiro realmente de estudo, com que eu tenho levantado de dados a respeito da execução e a respeito do tema da desjudicialização da execução. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Se o pessoal consegue vislumbrar. Excelente. Tá dando para ver a tela toda? Como é que tá? Tá cortado? Eu acho só, Márcio, se você me permite uma sugestão, reduzir um pouco o tamanho ali onde, do lado direito, ali onde tem um sinal de mais e de menos, clicar um pouquinho no sinal de menos para a página aparecer inteira no... Deixa eu ver se eu faço uma outra coisa aqui. Peraí, que eu vou passar ela para uma tela do lado. Ver se agora melhorou. Ficou melhor? Excelente. Ótimo. Bom. Obrigado. Maravilha. Bom, nada, que isso. Esse roteiro que eu fiz, como eu falei, eu vou disponibilizar para os colegas. Aqui tem... foi exatamente feito com todo carinho para vocês. Busquei até pegar o logo da universidade para que fique realmente algo bem exclusivo. Esse roteiro tem aqui os meus contatos, e eu peço que as pessoas fiquem totalmente à vontade para que a gente possa continuar esse nosso diálogo posteriormente, porque, principalmente por se tratar de um tema novo, né, eu tenho muito mais dúvida do que qualquer tipo de certeza aqui. Então, as minhas ideias eu vou lançar e estou, obviamente, depois também aberto ao debate, mas às vezes acontece isso com muita frequência, né, Medina, de que a gente só vai pensar no assunto mais para frente. Então, os colegas fiquem totalmente à vontade aí para que a gente possa conversar aí pelas redes sociais. Então, estão todos aqui, o Instagram, o canal do Facebook, do YouTube, perdão, tem uma página no Facebook, tem o Twitter também. O Twitter é o único que é o diferente, é o Márcio C. Faria, os outros todos é @professor Márcio Faria, mas vai estar no material, o pessoal também pode ter contato aí à vontade. Bom, eu fiz aqui então um roteiro, e vou pedir um pouco a paciência dos colegas, porque uma primeira parte da minha exposição, para a gente do direito, por vezes é um pouco enfadonha, porque eu vou falar de números. Eu vou tentar mostrar em números o tamanho do buraco que nós estamos na execução. É um problema, portanto, mundial, ou como diz o próprio CNJ, é um gargalo. A execução é o gargalo do Poder Judiciário. Uma questão importante, e que eu quero deixar logo como premissa, é que esse é um gargalo do processo mundial. A execução é um problema no mundo todo, ou pelo menos em boa parte dos autores a que a gente tem referência no mundo todo tratam a execução como problemática. É bem verdade que o tamanho desse problema varia conforme o país, né? Se a gente vai estudar os processos, os autores que tratam direito comparado, e aí eles vão fazer menção a problemas de execução no Japão, por exemplo, quando a gente lê, dá vontade de rir, né? O problema da execução do Japão, que para eles é muito grave, por exemplo, eles têm muitos problemas com questões de locação, despejo, de locatários que não cumprem as suas obrigações, é um problema para nós muito pequeno, perto da diversidade de dificuldades que nós temos aqui. Mas é importante perceber que a execução, ela tem sido pensada, ela tem sido repensada, melhor dizendo, como um todo praticamente nos mais variados países envolvidos, porque, de fato, é onde nós encontramos dificuldade. O professor Leonardo Greco, que eu tive a honra de ter sido orientado por ele na UERJ, tanto no mestrado como no doutorado, ele diz que a execução é um ambiente de frustração, porque por mais que a gente estude o processo, por mais que nós saibamos todas as técnicas processuais, se, por exemplo, o executado não tiver bens disponíveis, a sua técnica pouco vai valer.
né? E é por isso, inclusive, o professor Heitor Sica, um colega lá do grupo de trabalho do CNJ, costuma dizer que quem gosta de execução cabe numa Kombi, porque no processo de conhecimento é muito bonito a gente estudar uma sentença, a gente estudar um recurso, analisar ali o pré-questionamento, né? Porque isso se esgota em si mesmo, né? Os problemas processuais, como regra ali nessas situações, se resolvem dentro dos autos. Na execução, não. Na execução, a gente precisa pensar que os problemas estão na vida real, no mundo concreto. E o mundo concreto, na maioria das vezes, é muito mais complexo do que qualquer regra processual. Por isso, de fato, é bastante frustrante, por isso, de fato, também, infelizmente, muito pouco satisfativa, já que a realidade da execução reflete a realidade que a gente está vivendo. É interessante perceber, se a gente faz uma análise comparativa, sistemas, por exemplo, estrangeiros, como Portugal, países que tiveram crises, a execução reflete necessariamente essa crise econômica, né? Se o país encontra dificuldades de custeio, dificuldade de financiamento, o inadimplemento cresce e, consequentemente, as execuções também crescem, né? E como nós estamos vivendo um problema praticamente mundial de insolvência, é claro que a execução sofre também com essas dificuldades. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero deixar, porque nós temos aquela síndrome do ratinho feio, né? A síndrome de que os problemas brasileiros são só brasileiros e que as coisas funcionam no resto do mundo, e no que não é verdade. Mas, é claro, no Brasil os problemas são gigantescos. No Brasil os problemas são de ordem que a gente não consegue medir por vezes. E aí, para tentar trazer um pouco da realidade, eu trouxe alguns números para os colegas aqui. É bem verdade que nós temos muitos processos. O número de processos é elevadíssimo. Mas é interessante perceber, se nós fizermos um recorte nos últimos 3 relatórios do CNJ, Justiça em Números, que esse número de processos pendentes vem caindo consideravelmente. Já chegamos até a quase 100 milhões de processos pendentes no Judiciário brasileiro, e nos últimos 3 anos nós tivemos 78 milhões, depois caiu para 77, e o último relatório, que é o de 2021, relativo ao ano de 2020, fazia menção a 75 milhões de processos pendentes. Claro que é um número muito grande, mas esse número vem caindo. E é interessante também perceber, por esse último relatório, sempre lembrando, é o recorte feito lá em dezembro de 2020, né, para o ano de 2021, esse último relatório mostra que mais da metade dos processos pendentes no Brasil se referem a processo de execução. É interessante perceber isso, né? A gente não gosta tanto de estudar execução, não é o meu caso, não é o seu caso também, Medina, mas muitos dos nossos colegas não gostam da execução, né? Muitos dos advogados não gostam de execução, mas quando você fecha a porta da execução, você está fechando a porta para mais da metade dos processos do Brasil. Para ser mais exato, a gente tem aqui, só de execuções são aproximadamente 54% de execuções. Não sei se o pessoal consegue ver, que eu vou marcar aqui, 75 milhões de processos, 52,3% de execução. Ficou vermelho para vocês aí? Ótimo. Bom. É claro que, nesse montante, boa parte é de execução fiscal. A execução fiscal realmente é um problema que salta aos olhos. Desse número de processos que a gente tinha de pendência, desse número de execuções, 68% delas eram de execuções fiscais. Isso dá aproximadamente 26,8 milhões de processos. E o grupo de trabalho ao qual o professor Medina fez referência não trata de execuções fiscais. Não trata de execuções fiscais e também não trata de execuções contra a Fazenda Pública. E aí pode vir a pergunta, ora, vocês estão tentando melhorar a execução, mas estão deixando de lado o principal problema? A resposta é sim e não. Sim, porque efetivamente nós não temos o objetivo de estudar execuções fiscais nem execuções contra a Fazenda Pública. Mas não porque, resolvido, ou pelo menos diminuído os problemas das execuções comuns, isso certamente vai impactar também nas execuções fiscais e nas execuções contra a Fazenda Pública. Para além disso, existe um outro grupo que estuda as execuções fiscais e execuções contra a Fazenda Pública. Por isso, então, foi delimitado esse objeto. Então, o meu foco aqui na exposição de hoje vai ser a execução civil que não envolva a Fazenda Pública, que não envolva ela como autora e que não envolva a Fazenda Pública como ré, para ficar claro aos nossos colegas. Então, eu estou fazendo aqui esse recorte na minha exposição. E por que eu estou fazendo esse recorte? Seja porque, eu já disse, o grupo do qual eu faço parte não trata de execução fiscal, seja porque eu consegui perceber também por esses relatórios que a execução fiscal não é a única vilã desse problema que nós temos na execução.
E para isso, basta a gente analisar dois dados. Eu prometo que estou acabando essa parte de números. O primeiro deles é o índice de congestionamento. Vou deixar marcado aqui. O índice de congestionamento, para quem nunca ouviu essa expressão, é um índice que mede a quantidade de processos que entrou no começo do ano e saiu no final daquele ano. No caso das execuções, esse índice chega, em alguns casos, por exemplo, nas execuções da Justiça Federal, até 92%. Significa dizer, 100 processos entram, apenas 8 saem no final do ano. Em geral, esse número é um pouco melhor. Ele é de aproximadamente 87%. Significa, portanto, que a cada 100 processos que entram, 13 saem no final. Agora, aí, 2 pontos a serem observados. O primeiro é que 13 saem não significa que 13 credores recebem. Porque o relatório do CNJ, infelizmente, ele não consegue medir se essa execução acabou com o pagamento da obrigação, com a satisfação do credor, ou, por exemplo, se acabou porque o devedor não foi encontrado, ocorreu a prescrição intercorrente e o processo foi extinto, ou porque o credor abriu mão da cobrança do crédito. O relatório só mede entrada e saída. Então, certamente, o índice de satisfação não é de 13%. Ele é muito menor do que esse, porque nesse bolo estão os outros casos em que os credores não conseguem obter a satisfação do seu crédito. Mas veja, eu disse que a execução fiscal não é a única vilã, porque esse índice de satisfação da execução fiscal é praticamente o mesmo da execução não fiscal. Há, obviamente, algumas particularidades, mas, no geral, a gente pode dizer que esse índice é muito semelhante. Então, a gente consegue verificar que existe aí um problema. Ora, se eu tenho muito mais execuções fiscais do que execuções não fiscais, ou melhor dizendo, se eu tenho muito mais execuções que envolvem fazenda pública do que as que não envolvem, e as duas têm mais ou menos o mesmo índice, significa que essas que têm menos processos estão andando ainda mais devagar. É como se eu tivesse duas pistas, uma especial e uma geral. A especial, que é essa destinada a execuções fiscais, tem muito mais veículo. A outra tem muito menos veículo. Mas as duas têm mais ou menos a mesma velocidade de andamento daqueles veículos. Significa, portanto, que a velocidade média, nesse meu exemplo simples, da via comum é mais ou menos, é muito maior do que a velocidade média daquela via especial. Para além disso, a gente tem um outro dado, que me parece também importante. O que eu fiz? Eu estudei esses relatórios do CNJ e fui desconsiderando as execuções que envolviam a fazenda pública. No ano de 2020, o saldo entre as novas execuções baixadas, foi de 344 mil e um pouquinho a mais de execuções. Isso significa que a gente tinha, no final de 2020, mais de 10,8 milhões de execuções não fiscais pendentes no Judiciário Brasileiro. E é interessante que desse número, eu vou arredondar aí para 11 milhões, para facilitar a nossa conta, desse número, 71,2% são execuções lastreadas em títulos judiciais. Vejam, meus caros, que o maior gargalo das execuções não fiscais não são as execuções de cobrança de cheque, de contratos, de notas promissórias, de títulos extrajudiciais. Aqueles processos lastreados nos títulos que estão ali previstos no artigo 784. São os títulos judiciais que trazem o maior impacto no gargalo das execuções judiciais. Mais de 70%, como eu disse, desses quase 11 milhões de processos, são lastreados em títulos judiciais. Lembrando, títulos judiciais esses que, como regra, já tiveram uma fase cognitiva prévia. Significa, portanto, que o credor já está esperando a satisfação do seu crédito, provavelmente por muito mais tempo do que o razoável. Então, existe, de fato, um gargalo comprovado por números oficiais no cumprimento de sentença. E é interessante, o professor Medina vai se lembrar, que lá em 2005, 2006, com aquela onda de reformas, a 11232 de 2005 e a 11382 de 2006, muito se disse, agora com o processo sincrético, a execução vai melhorar. Agora com a execução cine intervalo,
nós não temos mais processos autônomos, nós temos fases de um mesmo processo, tudo vai andar mais rápido, né? E passados aí alguns anos, 10 anos aproximadamente, a gente está vendo que isso não aconteceu. E por que isso não aconteceu? É isso que eu vou tentar responder, pelo menos em parte, daqui a pouco. Uma outra premissa que eu quero deixar com os colegas é que a execução deve ser entendida também como integrante do sistema multiportas. Essa é uma outra premissa teórica que eu quero deixar com os colegas. E isso significa que a gente deve considerar a execução judicial e a extrajudicial, que eu vou começar a falar daqui a pouco, como também uma possibilidade de resolução do seu conflito. Essa é uma posição que eu tenho defendido e que, felizmente, o professor Fred G., no último volume agora de 2021, abarcou e expressamente faz menção a um debate que a gente teve juntamente com o professor Heitor Sica. A ideia é que a execução extrajudicial possa ser vista, daqui a pouco eu vou tentar explicar um pouco melhor isso, possa ser vista como mais uma saída para se tentar o acertamento do direito, para se tentar a satisfação daquele que tem razão. É como se a gente pensasse, portanto, naquela ideia clássica lá de Frank Sander, da década de 70, do sistema multiportas é composto por várias possibilidades de acesso. E quando a gente pensa, portanto, numa outra portinha essa que não necessariamente está dentro do judiciário, essa outra portinha pode eventualmente ser muito mais célere, muito mais eficaz do que uma tutela no judiciário, a tutela clássica. E é isso que a gente vai começar a ver daqui a pouco. Uma outra premissa, e aí é um dado que Medina já mencionou, né, o CNJ montou esse grupo de trabalho com a portaria 272 de 2020, e nós trabalhamos de dezembro de 2020 até agora, fevereiro de 2022, quando foi entregue o relatório final pelo ministro Belize ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Esse relatório foi lido numa reunião do CNJ do dia 15 de fevereiro de 2022, e agora em junho, comecinho de junho, vai haver o lançamento de um livro que é produto de várias contribuições de membros do CNJ, desse grupo do CNJ. É esse livro aqui, ó. Não sei se os colegas já viram, é um livro chamado Execução Civil, Novas Perspectivas, Execução Civil, Novas Tendências, perdão, publicado pela editora Foco, agora em 2022. Infelizmente, quando o livro estava para sair, ocorreu o falecimento do professor Arruda Alvim, e aí a comissão entendeu que seria interessante fazer uma homenagem, até porque a professora Tereza é responsável também, fazia parte também desse grupo. E aí eu vou trabalhar sobre isso daqui a pouquinho, sobre o que a gente tentou desenvolver. Mas para que a gente possa ficar todo mundo mais ou menos aí na mesma página, eu queria tentar trazer alguns conceitos basilares sobre o tema. E por que é importante, me parece, fazer isso? Porque essa expressão, desjudicializar, se a gente falar rápido, nem consegue falar, né? Essa expressão desjudicializar, ela pode ser vista sob várias perspectivas. Eu pude perceber que pelo menos 3 vezes diferentes, por 3 sentidos diferentes, ela tem sido usada pela doutrina, e eu digo doutrina tanto nacional como internacional. E aí eu tentei fazer uma espécie de classificação, pegando o mesmo termo com os meus variados sentidos. Para mim, e essa classificação tem sido usada por alguns colegas, fico muito feliz com isso, a desjudicialização, ela pode ser vista sob 3 níveis. O primeiro deles, que eu chamei de nível inicial, ou um nível mais raso, que me parece não é propriamente dito uma desjudicialização. É uma descentralização. O que a gente está fazendo nesse caso é tirando competência da mão do juiz e entregando aquele ato que era de cabimento do juiz de forma exclusiva para auxiliares do juízo. Nós estamos, então, em tese, desjudicializando? Me parece que não. Me parece que nós estamos desconcentrando ou até mesmo retirando competências desse magistrado. E isso não é novidade no Brasil. Se nós olharmos a alienação por iniciativa particular, que foi trazida para cá pela 11.382 de 2006, isso já é uma medida de desconcentração. Se nós pensarmos no próprio processo de conhecimento, com a possibilidade da Secretaria praticar atos ordenatórios,
Isso também é outra medida de desconcentração. É bem verdade que, se nós analisarmos outros países, essa desconcentração é muito maior. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas esse é um primeiro viés, a primeira forma de se analisar o termo. A segunda, que eu chamei de nível intermediário, essa sim me parece uma desjudicialização propriamente dita. Porque aí, nesse caso, nós estamos tirando competências do juiz, estamos entregando esses atos para terceiros fora da estrutura do Poder Judiciário. Aí, de fato, nós estamos tirando do juiz e também do juízo, e aí me parece sim tratar-se uma hipótese de desjudicialização. Terceiro nível, que seria um nível ainda mais hard, vamos chamar assim, um nível mais profundo, nós teríamos o que o professor Calmon de Passos já chamava de desjurisdicionalização. E aí há quem critique esse termo hoje em dia, mas a ideia é que, nesse caso, nós estamos tirando as competências do judiciário, estamos entregando para um outro poder. Porque no nível intermediário, embora a competência saia do juízo, o juízo a fiscaliza. Se eu tiver a necessidade de discutir aquele ato, eu vou ao judiciário no nível intermediário. Nesse nível mais profundo, não. Nesse nível mais profundo, quem toca a execução nem é o judiciário, e sim o executivo, por meio de agências reguladoras. Todos esses níveis já existem precedentes nos mais variados países. Coloquei aqui para os colegas. Essa descentralização, e aí eu estou falando claramente da execução, é uma realidade em países como a Espanha e a Itália. Na Itália, o ufficiale judiciário, embora alguns não assim concordem, me parece faz parte do estudo do Poder Judiciário. E ele tem poderes executivos muito maiores do que o nosso oficial de justiça aqui. Ah, Márcio, o professor Câmara sempre fala isso, né, Medina? A Itália não pode ser exemplo para a gente, porque a Itália é um país com problemas tão ou mais graves que o Brasil. Então eu vou para a Espanha. Infelizmente, só em exemplo, não estou indo para a Espanha agora, né? A Espanha teve uma grande reforma em 2015 que trouxe muitos poderes para o secretário judicial. Lá há situações em que, por exemplo, nós temos uma única grande secretaria. Vários juízos se valem de uma única grande secretaria para praticar ato de execução. E é interessante perceber que agora nós estamos começando a falar sobre isso. Reuniões de atos concertados entre juízes para a prática de atos executivos. Né? Grupo de execução no Instituto do Trabalho está acontecendo. O pessoal que gosta de futebol aí está vendo aí a reunião de execuções. Né? O ato trabalhista, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro tem acontecido. É parecido. A gente pode ter uma noção por aí. Mas vejam, me parece que ambos fazem parte da estrutura do Poder Judiciário. A desjudicialização, que é o nível intermediário, também temos exemplos. E o exemplo clássico é o huissier de justice na França, que foi claramente a inspiração do agente de execução português. A doutrina portuguesa fala isso com muita largueza. Tanto o huissier de justiça como o agente de execução não fazem parte do Poder Judiciário. Mas eles se remetem ao Poder Judiciário, seja sob fiscalização, seja até mesmo para a prática de alguns atos que precisam de autorização para isso. E são controlados por eles. É claro que as carreiras são diferentes, mas a ideia basilar aqui é a mesma. São terceiros que não integram o Judiciário e que são fiscalizados por ele. E também pelas suas próprias corregedorias, né, as câmaras de solicitadores, por exemplo, em Portugal, e também na França, o Ministério Público também fiscaliza o huissier de justiça. E aí o nível mais profundo, o exemplo que o professor Humberto Adoro Júnior, por exemplo, nos traz é a Suécia, em que as agências reguladoras executivas que tocam a execução. É claro que a gente tem que tomar cuidado, porque citar a Suécia, para a nossa realidade, parece muito distante, né? Então vamos colocar a Anatel, a ANEEL, como exemplos, vamos criar uma agência nacional de execuções, a ANE, sei lá, para poder tocar a execução. Acho que está muito longe da nossa realidade. O nosso projeto de lei, que daqui a pouco eu vou falar, ele está nesse grau intermediário. E aí eu pergunto aos colegas, o que está sendo feito no Brasil?
nós já vivemos um momento de desjudicialização. Pelo menos 15 anos, o Brasil vem enfrentando esse momento. É bem verdade que, na maioria dos casos, nós estamos falando de jurisdição voluntária ou de jurisdição que não é contenciosa, que até poderia ser, mas as partes estão em acordo. E aí os exemplos são muito simples, né? Basta a gente pensar num divórcio extrajudicial. Aqui a gente tem pessoas mais jovens, outros nem tanto, ou jovens há mais tempo, né? Mas eu brinco com os meus alunos que, quando eu fazia faculdade, eu tinha diversos processos de divórcio para cuidar, como estagiário dos núcleos de prática jurídica. E isso para eles hoje é impensável, né? A gente não tem praticamente um processo de divórcio, a não ser, claro, que haja litígio ou menores, né? É um tipo de medida desjudicializadora que funcionou. E para isso os cartórios extrajudiciais, as serventias extrajudiciais têm cumprido um relevante papel. Aí eu trouxe aí aos colegas aí diversos exemplos, né? Além do divórcio, separação, uso capião, retificação de registro civil de pessoas transgênero, regulação fundiária, e mais recentemente, até por conta do julgamento do Supremo, Medina, inclusive, fez brilhantes comentários sobre isso, né, em suas aulas, que eu disse a ele, inclusive, que li, que assisti, sobre a execução extrajudicial. O Decreto-Lei 7066, que já foi julgado pelo Supremo como constitucional, mais uma vez, é importante dizer, e a Lei 9.514 de 97, que ainda não foi julgada pelo STF, a não ser que eu esteja aí nessa semana desatualizado. Então, não é uma novidade, propriamente dito, a gente pensar em retirar competência do juiz e entregar para os cartórios. Isso é importante que a gente deixe aqui como uma pedra fundamental. O que é novidade, me parece, é fazer isso com a execução. Esse é, talvez, o passo mais ousado, me parece, do Legislativo em retirada de competência judiciária. Eu conversando com alguns colegas já sobre esse assunto, alguns chegam a dizer, o professor Luiz Delore, por exemplo, do Mackenzie São Paulo, chega a dizer que se essa lei, se esse projeto se tornar lei, nós vamos ter uma revolução maior até do que o CPC 2015. Se vai ser uma revolução silenciosa, porque poucas pessoas estão tendo atenção para esse projeto, porque parece que ele é pequeno, mas ele impacta em muita coisa, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. O que nós temos hoje no Senado Federal? 2 projetos de lei, um que fala de execução fiscal, que é o 4257 de 2019, a gente pode até voltar um outro dia para falar sobre ele, ou no debate, eventualmente tratar, e o 6204 de 2019, que foi o objeto daqueles meus 5 artigos que o Medina tão gentilmente mencionou no começo da minha exposição. E aí eu separei alguns pontos importantes, para que a gente tenha uma noção sobre esse PL, e dividi essa minha parte da exposição em 2, porque eu coloquei aqui a versão original do PL, e coloquei aqui embaixo o substitutivo, que foi apresentado agora, há menos de um mês, no Senado Federal. Então, para que os colegas não se confundam, primeiro eu vou falar o que foi entregue pelo Senado Federal pela autora, a senadora Soraya Tronic, do Mato Grosso do Sul, salvo engano. Foram esses, foi sobre esse PL que foi o meu trabalho que foi publicado. O que a gente tinha ali como baliza central? Primeiro, a ideia de que a execução vai tramitar desde o início fora do Poder Judiciário. Diferentemente de outros países, como Portugal, inclusive, em que a execução é ajuizada no Poder Judiciário e depois ela sai para ir para a agente de execução, a ideia desse PL é que você, amanhã, que é credor, você que é credora, vá até um cartório extrajudicial, leve o seu título executivo, para que o cartório faça a cobrança para você como agente de execução. Isso é uma premissa importante, porque inverte-se a ordem que a gente está acostumado. Normalmente a gente leva ao juízo e depois o juízo leva ao agente de execução, que no nosso caso aqui é o oficial de justiça. Aqui há uma inversão de papéis, uma inversão de ordem. Inversão essa que, aliás, eu critico bastante, daqui a pouco eu falo sobre as críticas. Por enquanto eu estou só expondo, né, como está o PL. Quem vai ser esse agente de execução? O agente de execução pelo PL 6204 é o tabelião de protestos. Então vejam que dentro da carreira notarial registral, que é composta por 7 profissões, podemos chamar assim,
Apenas uma delas foi escolhida pelo PL como agente de execução. E a justificativa é que o tabelião de protesto está acostumado a lidar com título executivo. Então, ele já recebe nota promissória, ele já recebe os títulos de crédito, então ele já avalia o título de crédito e ele já entra em contato com devedores. Então, ele poderia também fazer o papel de agente de execução. Eu critico veementemente essa escolha, mas, como dito, por enquanto, estou apenas aqui expondo o que o PL fala. Uma outra coisa importante é que, pela versão originária do PL, a execução extrajudicial era obrigatória. Os colegas já perceberam que eu usei o verbo no passado, né? Era obrigatório, porque isso caiu na versão mais recente. Mas eu não tinha saída. A não ser que eu me encaixasse nas exceções, por exemplo, um preso ou um incapaz, por exemplo, uma execução contra a fazenda pública, salvo nas exceções que o próprio PL trazia, se eu não fosse um caso como esse, eu necessariamente tinha que fazer a minha execução extrajudicial. O que era um grave problema. E aí me permito antecipar um pouco já a crítica. Grave problema porque, se a ideia do sistema multiportas é permitir que você escolha a melhor porta, se uma das portas é obrigatória, cai por terra essa ideia. Há quem, inclusive, considerasse o PL 6204 inconstitucional porque impunha a execução extrajudicial. O professor Leonardo Carneiro da Cunha, por exemplo, era um deles. Inclusive, se nós voltarmos um pouco mais no tempo, um dos motivos principais que o Supremo levou em conta para considerar a arbitragem constitucional foi exatamente a facultatividade. Mas, enfim, pelo PL, originariamente, a execução extrajudicial era obrigatória. Já falei aqui sobre o item 2, vou deixar marcado aqui para os colegas. Havia a obrigatoriedade de representação por advogado. É importante dizer, o PL falava só que o credor tinha que ter advogado e não falava do devedor. Essa era uma outra grande crítica que era feita, por ofensa clara à isonomia. Mas é importante pensar, e aí eu coloquei ali entre aspas, porque hoje, para praticar um ato extrajudicial, como regra, eu não preciso de advogado. Até para protestar um título, eu não preciso de advogado. Então parece um pouco intransigente ou um pouco estranha essa ideia, mas, claro, é uma opção legislativa. Uma outra coisa importante era o regime de custas desse PL, que, a meu ver, era e ainda é muito ruim, porque ele pouco se preocupa com o hipossuficiente. Vou falar disso mais à frente. Ele se preocupa com aquele que tem condições de custear a execução. Um outro ponto é que o PL se dizia muito rigoroso no controle dos atos do agente de execução. Essa era uma bandeira, e é uma bandeira dos autores do PL, dizendo, olha, hoje a fiscalização que o CNJ faz, que as corregedorias fazem e que o próprio judiciário faz sobre os agentes extrajudiciais, os membros de cartório, é uma grande vantagem do sistema extrajudicial. Eles são muito controlados. Até porque, se não forem como são, eles podem perder a serventia. Então, aquela frase que eu brinco com os meus alunos, quem tem medo. Se ele pode perder a serventia, então ele não vai praticar nenhum ato, ou pelo menos em tese, não iria praticar nenhum ato lesivo a uma das partes. E essa é uma bandeira para se escolher o agente de execução como integrante da carreira notarial registral. Mas, como eu disse anteriormente, foi apresentada uma nova versão. Eu separei 10 pontos que eu analisei de diferenças e manutenções em relação ao PL na versão nova, vamos chamar assim. Um primeiro ponto é que a execução continua sendo desjudicializada. Havia uma bandeira, e há, na verdade, uma grande bandeira, de se tentar voltar atrás, de se pensar não na desjudicialização, na desconcentração que eu mencionei anteriormente. Mas isso não foi levado adiante, pelo menos até agora. O PL continua fazendo com que você, se quiser se valer da execução extrajudicial, precise ir ao cartório. Uma outra questão que foi mantida, a despeito de tantas críticas à doutrina, é que foi mantida a escolha do agente de execução sendo apenas e exclusivamente o tabelião de protesto.
sob, mais uma vez, a justificativa de que ele seria especializado para a prática desses atos. Uma outra crítica que eu faço, vários colegas fazem, foi também mantida no texto do PL. É que para você poder promover a execução, seja ela lastreada num título judicial, seja ela lastreada num título extrajudicial, você vai precisar obrigatoriamente que protestar o título executivo. Então veja, meus caros, que o tabelião vai praticar necessariamente um ato, o protesto. Se ele vai conseguir receber o crédito ou não, isso é outra história. Mas o ato do protesto ele já praticou. E eu sou muito crítico, e um texto que eu acabei de escrever, está no Prelo, mas eu vou enviar ao Medina e peço que ele envie aos colegas, mas eu peço que vocês não compartilhem, que eu intitulei 10 razões pelas quais o protesto não pode ser obrigatório. Eu vou dar um exemplo só, não vou dar as 10 razões aqui, que a gente não tem tempo. Não sei se os colegas sabem quando é que custa um protesto extrajudicial. Eu levantei algumas tabelas de protesto, infelizmente do Paraná não levantei, mas levantei a do Rio, por exemplo. Se eu quiser cobrar um cheque de R$1.000, eu tenho R$450 de título de protesto, a título de protesto. E aí a crítica que eu recebi era a seguinte: mas o protesto é gratuito. Porque eu, se quiser protestar, não preciso pagar pelo protesto. Na verdade, ele não é gratuito. O pagamento é postecipado. Ele vai ser pago depois. Se o devedor quiser fazer um acordo, ele vai ter que pagar esse montante. Imagine, estou vendo aqui o Ferdinando, obrigado pela presença. Imagine que o Ferdinando é o advogado do executado. Eu sou o advogado do credor. Estou cobrando R$1.000 do cliente dele. E ele vem e propõe um acordo. Olha, Márcio, meu cliente pode pagar R$700. O seu cliente aceita? Eu falei, eu aceito. Com 70% da dívida, tudo bem. Mas os R$450 do protesto ele vai ter que pagar. E não é possível haver acordo em relação a isso. O PL fala expressamente que mesmo que as partes negociem o principal, o acessório tem que ser pago integralmente. E aí eu pergunto, esse protesto prévio obrigatório dificulta ou não a realização do acordo? Eu disse que não ia dar outra razão, mas não vou aguentar. Eu vou falar outra, porque eu acabei de escrever o texto, está fresco na minha cabeça. Imagine que o cliente do Ferdinando já tenha tido um outro título protestado, talvez até pelo meu cliente. Eu sou advogado do banco. Então, eu já protestei o cliente dele uma outra vez. Ou seja, esse protesto pouco vai fazer para forçar o devedor a cumprir a obrigação. Porque qual que é a ideia do protesto extrajudicial? Eu vou, no popular, sujar o nome do devedor. O devedor, então, com o nome sujo, vai se sentir coagido a ir lá e cumprir a obrigação. No meu exemplo, o cliente do Ferdinando já tinha o nome sujo. Então, o segundo protesto, o terceiro, o quarto, o quinto, não vão fazer tanta diferença assim, a não ser onerar a própria execução. O que me parece, portanto? Me parece que o protesto obrigatório dificulta a realização da pressão jurisdicional executiva. E é interessante dizer, o CPC de 2015 tem no 517 o protesto facultativo. E tem também o protesto obrigatório no 528, e eu não conheço, não sei se Medina ou algum colega conhece, nenhum estudo que mostre que aumentou a efetividade da cobrança de execução de alimentos por causa do 528. Não é o protesto, me parece, então, sempre a solução. É claro que ele pode funcionar, mas ele pode não funcionar. Sempre dizem os defensores do protesto, ele tem um índice de recobro muito elevado. É verdade, para quem tem patrimônio. Tanto é que o índice de recobro dos protestos CDA é baixíssimo, não chega a 10%. Tanto é que as fazendas públicas brigaram no STJ, Medina vai se lembrar, para aplicar o 782, parágrafo 3º, execuções fiscais. E por que queriam isso? Porque entendiam que o Serasa Ajude é mais eficaz do que o protesto. Porque entendiam que mesmo tendo o poder de protestar a CDA, garantido pelo Supremo, a utilização do Serasa Ajude é mais interessante porque é gratuita. Então, quando o PL vem e diz que tem que protestar obrigatoriamente, com todo respeito, essa medida só atende interesse de um dos sujeitos processuais, que é o próprio agente de execução.
Mas vou continuar. Uma crítica que eu fazia era se o PL iria se aplicar ou não para as dívidas alimentares, porque o texto não falava. E a versão nova, ela expressamente excluiu as dívidas alimentares. Então, se eu tiver cobrança de alimentos, eu não posso promover de forma extrajudicial. O que, com todo respeito, me parece também um equívoco. Ah, Márcio, mas você está esquecendo que pode ter prisão? Ora, todas as dívidas alimentares sempre geram prisão? Qual é o problema de se cobrar extrajudicialmente uma dívida de um ex-cônjuge para outro ex-cônjuge que, por exemplo, um está pedindo bloqueio de salário? Não vejo dificuldade. Mas, enfim, foi uma premissa que o PL, na sua versão mais nova, trouxe. Então, já falei sobre esses 4 pontos e vou seguindo aqui. Agora, expressamente, está mantida a representatividade por advogado pelo credor e também pelo devedor. Se antes, como eu disse anteriormente, o artigo 2º do PL falava que só o credor tinha que ter advogado, agora está expressamente dizendo que as partes devem ser representadas por advogado. E aí eu trago aqui uma outra crítica. E olha que eu sou advogado, não estou indo contra a classe, não. Volte no exemplo meu lá com o Ferdinando. Imagine que o meu cliente, eu sou o advogado do credor agora, entrou com a execução, e agora o Ferdinando não é mais o advogado, ele é o próprio devedor. Ele precisa de advogado para, por exemplo, fazer um pagamento? Ele pode hoje chegar no fórum, falar assim, olha, eu estou devendo aqui, eu recebi um mandado de citação. Um fórum, execução judicial. Recebi um mandado de citação, está falando para pagar em 3 dias, eu vim aqui. Pode emitir uma guia para mim, eu vou pagar agora. Pego o celular e pago. Esqueci de pagar. Eu não sou um devedor quanto mais, esqueci de pagar naquele momento, quero pagar agora. Algum juiz em sã consciência, algum servidor em sã consciência vai dizer, não, vá contratar um advogado para você fazer uma petição e juntar a guia de pagamento? Vejam, judicialmente eu consigo fazer o pagamento sem advogado, extrajudicialmente eu não vou conseguir. Porque o PL agora diz expressamente que o advogado, que o executado tem que, em todas as suas manifestações, ter advogado. E aí você vai criar uma reserva e vai aumentar os custos da execução. Vou mais além. O PL não dialoga com os juizados especiais, que nós sabemos permitem a execução de até 20 salários mínimos sem advogado. E aí a pergunta que se coloca é, se esse projeto for aprovado na versão final aqui, ou pelo menos na versão mais recente, e eu tiver uma execução de R$10 mil, o que eu vou fazer? Eu vou pagar um advogado para entrar com uma execução extrajudicial, ou eventualmente eu vou preferir, sem advogado, ir ao juizado. É claro que isso vai depender de cada lugar, porque tem juizado que é melhor do que não ir, né? A gente sabe que nem todos são efetivos, mas deveria haver ali uma menção dizendo que a execução é obrigatória para acima de 20 salários mínimos. Porque para baixo, o juizado expressamente permite que não seja. Então, falta esse diálogo de fontes, me parece. Um outro ponto que era muito criticado era que o PL dizia que todas as decisões do agente de execução eram passíveis de controle pelo juiz. E isso continua. Então, se eu eventualmente tive uma penhora indevida feita pelo agente de execução, eu vou até o juiz e reclamo. Passo ali o meu procedimento de dúvida, que é o que a lei, ou melhor dizendo, o PL trata. Só que o PL dizia que essa decisão do juiz relativa à minha consulta ou à minha dúvida era irrecorrível. Então vejam, meus caros, por exemplo, se o agente de execução tivesse penhorado um bem de família do fiador, quantos e quantos anos nós não ficamos discutindo isso no judiciário? Se é que ainda não vamos continuar discutindo depois da decisão do Supremo. Extrajudicialmente, o agente de execução definiu que cabia a penhora, por exemplo. Você não concordava, ia ao juiz, o juiz decidia e não cabia recurso. Dizia o PL que a decisão era irrecorrível. E aí, claro, quando você fala para o advogado que a decisão é recorrível numa situação como essa, você diz para ele, entra com mandado de segurança. Esse ponto foi melhorado na versão atual do PL e agora expressamente fala que cabe agravo de instrumento. Um outro ponto que era muito criticado, está nos textos que vocês já receberam, falava sobre a competência.
Dizia o PL originariamente: a competência de execução será título extrajudicial, foro do executado, título judicial, local onde tramitou o processo. E, com todo respeito, era praticamente difícil até achar um adjetivo para isso. Era praticamente pueril, infantil, usar a competência do executado, foro do executado, num processo de execução que visa descobrir patrimônio. O 516 foi jogado no lixo. E aí, depois de muita crítica, nesse ponto também, a versão atual do PL melhorou e agora fala expressamente na aplicação dos artigos do CPC, tanto o 516 quanto o 781. Essa me parece, a principal novidade do relatório atual, da versão atual do PL, que é a adoção expressa da facultatividade. Foi uma grave crítica que foi feita, como eu disse anteriormente, à obrigatoriedade, e agora o PL fala claramente que o credor vai poder escolher levar o título executivo dele, judicial ou extrajudicial, ao juízo estatal ou ao agente de execução. Então, me parece que esse foi um avanço, realmente, que a versão atual trouxe. Aqui há outros 2 pontos, prometo que estou chegando no final, para a gente poder debater. Essa, inclusive, foi uma crítica que eu fiz lá no CNJ. O PL não autoriza execução provisória, a pretexto de falta de segurança jurídica. E a minha resposta, quando recebi essa crítica, foi: espera aí, o que é mais inseguro? Permitir a execução de um cheque no cartório ou permitir a execução de um acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que foi impugnado por um recurso especial sem efeito suspensivo nesse mesmo cartório? O que é mais vantajoso? Parece que no sistema falta ali uma compreensão básica do que é uma execução provisória, com todo respeito. Mas ainda assim, a despeito dessa crítica, quem sou eu para conseguir mudar alguma coisa? Enfim, a versão atual mantém a proibição da execução provisória, o que vai gerar para nós, os advogados, um grave problema. Porque a execução é extrajudicial, mais ou menos. Porque se ela for provisória, eu vou precisar continuar judicializando. E às vezes, e a gente espera que o novo sistema seja melhor, se é que ele vai entrar em vigor, nós vamos ter que acabar a esperar transitar em julgado. Porque aquela história, se eu entrar com a execução provisória, ela vai ficar no judiciário. O judiciário demora muito. Então, eu vou esperar transitar em julgado para ir para o extrajudicial. Ora, se realmente isso acontecer, se eu sou um advogado do devedor, o que eu vou fazer? Eu vou recorrer o máximo possível. Porque eu sei que enquanto eu recorrer à execução, o processo não transita em julgado. Se não transita em julgado, não cabe a execução definitiva. E a execução provisória não cabe no cartório. Então, olha como é que o sistema, em tese, diz para o devedor: prossiga recorrendo. Mas essa crítica não foi, por enquanto, objeto de reflexão, me parece mais aprofundada. Para além disso, e aí estou terminando, o PL tem, me parece, um vício grave. Falta aquele pente fino. Por exemplo, o artigo 9º e o artigo 10, se os colegas depois quiserem ver, falam de prazos. Tem um artigo, inclusive, que ele chega a ser sofrível. Ele diz assim: o devedor tem o prazo de 5 dias úteis para pagar o débito. No caput. Não sei se é o 9º ou o 10. E depois ele fala: se o devedor quiser parcelar, ele tem prazo de 5 dias. E não fala se é útil ou corrido. Então, em tese, se é que ele não fala, você entende que é prazo corrido. Agora imagina isso na cabeça do cidadão. Imagina isso na cabeça do jurisdicionado. Se quiser pagar à vista, 5 dias úteis. Se quiser parcelar, 5 dias, ponto. E aí, quando eu fui criticar esse ponto, disseram: mas isso o CPC resolve. O CPC não vai resolver isso. Até, claro, a doutrina, o professor Medina vai estudar o assunto e vai criar uma solução brilhante, como sempre faz. Mas, olha, nós estamos num processo legislativo, por que não resolver isso? Por que não arrumar esse tipo de problema? Então, me parece que nós ainda temos muito a contribuir. Eu, nesse texto que vocês tiveram acesso, eu trouxe mais de 50 sugestões de melhoria, me parece, ao PL, com todo respeito. Algumas já foram, como eu disse, acolhidas, outras nem tanto, outras eu até mesmo estou pensando. E
A gente lá no CNJ, e aí eu estou aqui passando um pouco, eu já tratei desses assuntos, e esse relatório vai ficar com vocês, como eu disse. A gente no CNJ, na verdade, um grupo de 4 professores que fizeram parte do grupo do CNJ, nós ousamos apresentar um substitutivo ao projeto de lei. Esse substitutivo foi pensado inicialmente pelo professor Heitor Sica, num grupo de estudos que ele tem na USP, que foi formado antes do grupo do CNJ. Então, nós já estávamos lá matutando a respeito desse assunto. Coincidência ou não, o ministro Fux nomeou 4 membros desse grupo para fazer parte lá do CNJ, que eram o professor Marcelo Abelha, da Federal do Espírito Santo, o professor Heitor Sica, da USP, a professora Flávia Rio, da UERJ, e eu. Então, nós já estávamos estudando, nós nos reuníamos também às sextas-feiras, por coincidência, de 2 às 4 da tarde. E aí, quando veio a nomeação, a gente pensou, bom, talvez não seja mero acaso. Talvez seja a hora de nós pensarmos, de fato, e levarmos as nossas ideias adiante. E aí, então, nós redigimos um substitutivo com outros colegas, o professor Minami, também fazia parte do grupo lá do professor Sica, o professor Márcio Rocha, vários outros colegas, professor Fernando Crespo, enfim. Nós pensamos um substitutivo com 3 premissas que são diferentes do PL 6204. A primeira delas já foi aceita, que é a facultatividade, como eu disse aos colegas. No nosso anteprojeto, a execução extrajudicial já era facultativa. A segunda premissa é que nós achamos que era mais prudente, talvez o meu lado mineiro tenha falado mais alto, né? Que era mais prudente fazermos uma mudança paulatina. Porque o exemplo português para nós é muito característico. A professora Paula Costa Silva, que deu aquela aula, o professor Medina pôde participar no AFJF, foi muito importante nisso. Em Portugal, não sei se os colegas se recordam, ou têm ciência, eles fizeram uma grande reforma em 2008. Nessa reforma, a execução saiu do judiciário. Foi um caos. Na verdade, eles começaram a reformar em 2003, 2003 foi a primeira parte de reformas. Em 2008, eles acertaram algumas coisas. E em 2013, eles perceberam que precisavam retroceder. Então, a execução portuguesa, que era fora do judiciário, voltou para dentro do judiciário. E você, então, ajuiza a sua execução num juiz estatal e depois ela vai para o agente de execução, que é extra-estatal, fora do Estado. A nossa ideia, então, foi essa. Foi ir pelas beiradas. Foi manter a execução dentro do judiciário e depois que ela for admitida, que ela for controlada, aí sim é que a execução passa a ser descentralizada ou desjudicializada, o nome que se queira dar. A crítica que a gente recebeu quando fizemos essa apresentação, a primeira vez que eu apresentei foi na jornada de processo, foi, mas assim não vai baixar a pilha de processo. E aí minha resposta foi, o que a gente quer? A gente quer abaixar a pilha de processo no judiciário ou a gente quer resolver o problema da parte? A gente quer resolver o problema do jurisdicionado. A execução serve para quê? Para trazer números para o judiciário ou números para a conta bancária daquele que tem razão? Então, pouco me importa, com todo respeito, que os processos continuem ainda no judiciário. Se eles andarem melhor, se eles forem mais efetivos, é o que me interessa. Fazer com que a execução continue sendo judicializada resolve um monte de problemas. Por exemplo, a assistência gratuita, que o PL é muito ruim. Resolve a recorribilidade, que agora parece resolvida. Resolve a competência, que agora também parece ser melhor. Resolve a recorribilidade, que eu já disse, inclusive para efeito de formação de precedentes, porque antes não era possível. Então, essa era uma outra premissa que a gente tinha. E para concluir, como terceira premissa, a nossa ideia, que talvez é a ideia mais polêmica, é que é necessária a ampliação do agente de execução. Eu não consigo compreender, com todo respeito, como é que se abre mão de uma categoria tão grande como é a carreira extrajudicial como um todo. É bem verdade que há quem defenda que o agente de execução possa, inclusive, vir a ser o advogado. Eu, particularmente, até já escrevi sobre isso. Eu não consigo conceber que alguém possa ser ministro supremo, alguém possa ser juiz do TRE, alguém possa ser conselheiro do CNJ,
possa ser desembargador, como nosso amigo Câmara, mas não possa ser agente de execução. Vejam, todos esses casos, o sujeito era advogado, a pessoa era advogada e foi nomeada para exercer tal função. É claro, é evidente que ela não exerce concomitantemente, mas ela é escolhida dentro do quadro de advogados. Então, por que não poderia ser também da agente de execução? Mas eu fui convencido pelos colegas que, paulatinamente, por enquanto, isso talvez fosse ousado demais. E aí, então, a proposta que nós fizemos é que o agente de execução fosse toda a carreira extrajudicial. Eu fiz contas. Se isso acontecer, a gente aumenta a capilaridade em mais de 350%. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, a gente tem 8 varas cíveis e temos 13 cartórios extrajudiciais. 2 são de protesto. 2. Então, se esse projeto for adiante, como ele está, e a versão final também mantém isso, a gente está tirando de 8 varas cíveis, no meu exemplo aqui, e colocando em duas serventias extrajudiciais. E aí a crítica que eu recebi foi: Márcio, mas o cartório é uma empresa. O cartório pode ampliar o seu tamanho se houver demanda. E aí eu perguntei: como é que o cartório aumenta a sua atuação? Contratando mais gente. Quem são esses contratados? São pessoas do comum que são selecionadas pelos titulares de cartório, regidos pela CLT. Aí eu falo: ora, se vocês já estão admitindo que o aumento da demanda vai gerar necessidade de contratar seletista, por que então, em vez de contratar seletista, não é melhor entregar essa demanda para outras pessoas da própria carreira registral notarial como vocês? Porque, afinal de contas, o regime de fiscalização é o mesmo, todos eles passam no mesmo concurso público, vários estados, inclusive, não tem diferença nenhuma entre o de protesto, de registro, de pessoa natural, pessoa jurídica. A única diferença é a escolha, que o passou em primeiro lugar escolhe o cartório mais rentável, o passou em segundo escolhe o segundo menos rentável, e assim sucessivamente. Então, eles têm, me parece, prometo que estou concluindo, eles têm praticamente a mesma carreira, com as mesmas funções, que só trocam eventualmente por questões ocasionais, por interesses pessoais, porque eventualmente um cartório rende mais que o outro, porque eventualmente um colega escolheu um cartório mais próximo da família e aí sobrou aquele para você. Mas é muito comum que eles troquem as funções. Há, inclusive, inúmeras serventias que não são puras, vamos chamar assim, em que o sujeito é tabelião de protesto, mas ele também é outras coisas, de notas, registro. Então isso já acontece. Isso já acontece claramente. E essa especialização que os agentes de execução do tabelião de protesto supostamente têm, se é que ela existe, que eu também questiono, ela só existe para os títulos executivos extrajudiciais. Porque os títulos judiciais, que lembram lá no começo da minha exposição, são o principal gargalo, eles não estão acostumados a mexer. Ou alguém hoje em dia leva sentenças, acórdãos, sentenças arbitrais, acordos firmados em juízo para os cartórios extrajudiciais de protesto. Então vejam, me parece que se é que existe uma especialização, ela é muito pequena a ponto de se abrir mão dessa capilaridade que vai acontecer. Bom, basicamente então são essas minhas colocações. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. A gente podia ficar aqui certamente muito tempo, mas eu quero aqui que a gente também ouvi-los, né? Eventualmente responder alguma pergunta, alguma coisa. E mais uma vez, obrigado, professor Medina, pela honrosa oportunidade de falar com seus alunos e colegas. Márcio, obrigado. Exposição brilhante. Você conseguiu aí, em poucos minutos, fazer uma síntese com o que de mais relevante, de mais expressivo havia na versão original no projeto e há na versão eu não sei se é substitutivo, ou Márcio, ou é só uma nova versão? Acho que eles não chamam de substitutivo, não. Foi o senador Marcos Rogério que apresentou um parecer. Perfeito. E aí ele propõe melhorias, que ele chamou de melhorias nessa versão originária. Perfeito. Mas parabéns, excelente exposição.
E as críticas que você faz, eu acho que é mais ou menos o que eu falei também numa aula que eu dei. E esses 3 pontos que você enfatiza no final, né, também com eles eu concordo. Vejam que dia magnífico, e a gente está encerrando com chave de ouro. A gente teve, olha, Márcio, eu vou te falar, viu? A tua missão era muito difícil, sabe? Porque a gente teve umas palestras hoje à tarde que foram assim, brilhantes. Eu vi o catálogo, fiquei até arrepiado. Eu acho que eu não assisti até porque eu ia ficar com medo de chegar aqui meio... Mas olha, a sua exposição, como eu já disse, completíssima, né, segura, com densidade. Então, olha, mais uma vez, Márcio, fica aqui meu agradecimento, em meu nome, pela gentileza de você aceitar aí o meu convite, e agradeço a ti também, em nome da universidade e de nosso programa de mestrado. Tenho certeza absoluta de que todo mundo que está aqui na sala, né, ficou muito contente e aprendeu demais com a sua exposição. Mais uma vez, obrigado. Fica aqui, né, registrado minha gratidão e minha admiração pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí já há muito tempo, que eu venho acompanhando, e agradeço também a gentileza das palavras com que você se dirigiu à minha modestíssima pessoa e meu modestíssimo trabalho acadêmico. Obrigado. Que isso, meu cara. Eu que agradeço a oportunidade. Como eu disse anteriormente, para mim, era muito importante estar aqui hoje e só confirmou, né, toda essa participação dos seus alunos, dos colegas aqui. Fico muito feliz com as mensagens. Espero que a gente continue estabelecendo esse canal aí de diálogo, né, todas as ideias que vocês têm sobre o tema. Aqui, o grupo está encerrando as atividades, mas a gente vai continuar, obviamente, trabalhando, porque os projetos de lei eles estão tramitando por aí, então, sugestões que vierem serão muito bem-vindas, né? Eu estou à disposição para isso, para a gente pensar. Eu não tenho aqui ideia pronta alguma, né? Muito pelo contrário, porque o meu intento, eu sou professor, eu sou advogado, claro, mas eu sou um professor, e o meu intento não é atender a categoria A, B ou C, e sim tentar fazer com que a execução seja um pouco mais próxima do que a gente espera. E nesse sentido, então, qualquer colaboração que vier, eu vou agradecer muito, fico muito feliz se vocês puderem também compartilhar suas ideias comigo. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, né? Eu lamento que a gente não esteja aí presencialmente, né? Eu sinto falta de ir ao Paraná poucas vezes, mas, mesmo à distância, consegui receber aqui o carinho de vocês e fico muito feliz por isso. Muito obrigado de verdade, meus caros. Obrigado, Márcio. Bom, pessoal, com isso eu declaro encerrados os trabalhos de nossa oficina de pesquisa no dia de hoje. Amanhã está programada para amanhã um encontro entre orientandos e orientadores. E daí, nesse caso, vocês terão que fazer o contato com seus respectivos orientadores e orientadoras, tá bom? Com isso, agradecendo mais uma vez ao Márcio e a presença de todo mundo que está aqui, eu desejo uma boa noite, um ótimo final de semana para todo mundo, com muita paz, muita saúde, tá bom? Gente, obrigado, até mais, até a próxima.